perigo e o medo pairavam no ar. Gotículas viajavam de um indivíduo a outro, criando uma legião de infectados da Covid-19. Com uma facilidade de contaminação assustadora, o novo coronavírus se espalhou rapidamente pelo mundo, adoecendo centenas de milhares de pessoas a cada dia. Uma parcela dos infectados até conseguia se recuperar em casa, mas muitos evoluíam para quadros mais graves da doença e precisavam de cuidados especiais em unidades de saúde para lutar pelas suas vidas. Criou-se uma equação que não fechava. Nos momentos mais críticos da pandemia, não havia leitos disponíveis para todos os doentes que precisavam. De um lado, uma doença literalmente sufocante. De outro, a falta de vagas nos hospitais. A gente tem um histórico, aqui em Bauru de dificuldade de leitos já de muito tempo. Isso só intensificou, mas intensificou num volume que chega, se a gente conseguisse mensurar isso daí, 10, 15 vezes, E a gente tinha normalmente uma falta de leitos mais seletiva. Então, a gente espera que normalmente interne pacientes mais idosos, com mais problemas de saúde, que são as doenças crônicas. Só que a gente começou a ter, junto com as doenças crônicas, as infecções agudas pela Covid, todo aquele quadro respiratório principal. Então, a gente começou a ver jovem morrer esperando em leito de internação, que foi quando foram criados os outros leitos, e tentar estruturar minimamente uma assistência que fosse legal no sentido de trazer pelo menos uma estabilização para essas pacientes, trazer um pouco de conforto para a família também, que a gente estava conseguindo fazer o mínimo, mas é a história da torneira e do ralo. Se a torneira está muito aberta, o ralo não dá conta e vai encher. E foi o que aconteceu. O problema foi muito sério, Eu acho que todo mundo tem uma noção da dimensão que foi a pandemia no mundo inteiro, mas vou falar especificamente aqui na nossa realidade. Começou com o Hospital Estadual, realmente como referência. Lá no Hospital Estadual a gente tentou ter alguma ala que pudesse alocar os pacientes, isolamento. A gente não tinha muita noção de quantos pacientes teriam. Começamos pensando numa área com 4 unidades, 4 leitos. E logo a gente já teve que ampliar para 13, e logo mais 30, e foi ampliando até chegar num total de 138 leitos, sendo 70 mais ou menos de UTI e os outros 68 de enfermaria. Então, praticamente a gente ficou com 3 andares completos no Hospital Estadual só para Covid. Ele tem lá, são 5 andares de assistência, mais os outros de apoio, Então, praticamente ficou um hospital meio a meio. Só que a gente viu que também não estava conseguindo dar conta, que era uma doença que estava se espalhando muito rápido e rapidamente também esses leitos acabaram sendo ocupados. Eu tive bastante colega, colega não médico, que ficou esperando o leito no SUS. E teve colega que morreu. Então, exatamente aguardando um leito que não veio. E além da questão do paciente esperando o leito, a gente tinha a família às vezes adoecida também com receio de precisar de um leito de UTI. Então, nessa situação a gente não tinha como não pensar na nossa família. Então, se alguma dos nossos familiares adoecesse e precisasse de um leito, porque não tinha. Cheguei a ter colega médico falecido também em relação a isso. E foi exatamente um dos picos da pandemia, com hospitais superlotados e muitos à espera de uma vaga, que um velho anseio da população bauruense se tornou realidade. No dia 1 de julho de 2020, o chamado Prédião da USP, futuro HC, Hospital das Clínicas, abriu suas portas como hospital de campanha para tratamento da Covid-19 após meses de tratativas entre Estado e universidade. Finalmente acaba o imbróglio envolvendo o HC, Hospital das Clínicas aqui de Bauru. A FAMESP, que é a organização social que vai gerir a unidade, acaba de anunciar que nesta quarta-feira, dia 1º de julho, começam a ser atendidos os primeiros pacientes de Covid no HC. Instalado no campus da USP em Bauru, o
o HC passou a ofertar inicialmente 40 leitos, divididos em 2 andares do prédio para tratar casos menos graves da Covid-19. Isso possibilitou um respiro muito importante na rede hospitalar de Bauru e região, que seguia superlotada. Eu entendo assim, o sentimento que a gente tinha ali no hospital é que a gente estava enxugando gelo, que não estava dando conta, que por mais que a gente quisesse atender todo mundo, a gente não conseguia absorver. Então o HC veio para nós como mais do que um irmão, né? Uma ajuda fundamental. Por isso que todo mundo ajudou, e mesmo a equipe lá do estadual veio nos ajudar aqui para que a gente conseguisse abrir num tempo recorde o hospital e os leitos para que rodasse. A gente no início, não tem isso, não tem aquilo, pega emprestado. Vamos cada um se ajudando, não digo só do estadual, mas eu acho que até dos outros serviços mesmo. O próprio município de Bauru, quando montou os leitos aqui, também foi dessa forma. Todo mundo tentando ajudar um pouquinho para que a gente pudesse desafogar essa quantidade de pessoas precisando de assistência. Então era realmente assim, eu entendo que você está no meio de uma batalha sozinho e de repente chega uma força junto com você, um amigo para estar junto com você. Foi assim que a gente sentiu. E esse terceiro andar aqui, terceiro, quarto, quinto, foram os andares iniciais ali, isso. Onde quando o hospital de campanha foi aberto, começou por aqui. Então. Exatamente, começou por aqui. Aí nesse cantinho ficava a sala de conforto dos médicos que estavam de plantão, ficava ali, né? E daqui em diante era onde começava efetivamente a assistência. Que tinha que entrar com extremo cuidado. Exatamente. Aos poucos e conforme a demanda aumentava, o HC também ampliou a capacidade, chegando a contar com 80 vagas para Covid, sendo 60 leitos clínicos e 20 UTIs. Basicamente você vê que você tem as divisórias, então dentro de um ambiente de UTI, todos os pacientes aqui dentro eram Covid, então todo mundo, assim como a gente, estava em uso de máscara, mas eram máscaras um pouquinho diferentes, né? E cada paciente ficava aqui dentro, nesse leito aqui, no qual você tem tanto o monitor, que vai ver pressão, frequência respiratória, saturação, frequência cardíaca, o leito propriamente dito, a régua de gases, então aqui a gente tem saída de oxigênio, saída de ar comprimido, o próprio vácuo para aspiração, e o ventilador mecânico, que foi a joia, era briga, né? Saía briga para conseguir um ventilador, né, naquela situação. Respirador, que popularmente o pessoal chama de respirador. Isso, né? O respirador, ventilador mecânico ou respirador, que era basicamente isso que que salvava a grande maioria dos pacientes, né? Em pouco mais de 2 anos que funcionou como hospital de campanha, a unidade atendeu e ajudou a salvar as vidas de cerca de 2.300 pacientes com Covid-19. E diante do arrefecimento da pandemia do novo coronavírus, o hospital de campanha deu lugar ao esperado Hospital das Clínicas. Em meados de 2022, a FAMESP deixou a gestão da unidade e a organização social FAEPA de Ribeirão Preto assumiu o HC, e o local passou a funcionar como hospital geral. Mesmo assim, o complexo continuou o tratamento da Covid-19 e também de pessoas com sequelas da doença. Um desses pacientes foi o seu Abraim. Ele deu entrada no HC em 8 de dezembro de 2022 com Covid e ficou cerca de 3 meses na UTI. A alta ocorreu no fim de maio de 2023, após exatos 168 dias de internação, e foi celebrada como se fosse um novo aniversário. Oi, seu Abraim! Nossa! Parabéns pra você! Nossa! É boa! Esse hospital aqui virou quase nossa casa aqui pelo período. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, acolheu bem a gente, acolheu muito bem ele também, porque fez todo um tratamento dele, que era um tratamento bem... Não foi um tratamento fácil, não. E ele venceu, nós vencemos também, só tem a agradecer. O que eu lembro é o seguinte, eu fui muito bem tratado pelas enfermeiras, tá tudo bem, graças a Deus. Uma luta, né, Sr. Abraim? É uma luta. Acho que eu venci. Com certeza venci. Vou embora agora.
Como o senhor está se sentindo agora, seu Abraim? Tá tendo alta depois de 6 meses. Tô bem, vixe. Tô louco pra sair correndo, né? Isso mesmo, o seu Abraim pode correr para casa. E assim como o senhor, muitos outros que passaram pelo HC estão hoje em seus lares ao lado de suas famílias. Enquanto isso, o hospital segue atendendo outros pacientes e outras especialidades. Mas as memórias e lições deixadas pela pandemia nesses corredores não vão ser esquecidas tão cedo. Doutor, a gente está no espaço aqui, são 10 leitos de UTI, né? Que antigamente isso aqui estava lotado, né? Como que é para o senhor, qual o sentimento que fica para o senhor de olhar isso aqui e ver alguns meses atrás, imaginar o cenário de guerra que estava aqui? A gente fala que são alguns meses mesmo, né? Porque passa muito rápido e para a gente particularmente, apesar de toda a ansiedade gerada naquele momento de pandemia, de todo o trabalho, é recompensador no sentido que muitos pacientes hoje que estiveram nesses leitos ou estiveram nos leitos de outros hospitais públicos ou privados são extremamente gratos para aqueles que puderam voltar para casa. Então, esses leitos, eles são um bem muito valioso que precisa ser bem utilizado como foi na pandemia. Então, é muito recompensador saber que tanto o hospital quanto os profissionais de saúde que trabalharam aqui fizeram o seu melhor e, com certeza, se houver necessidade, vão continuar fazendo, apesar das dificuldades todas quando a gente fala em saúde no Brasil. Então, a gente espera que não precise utilizar para Covid, mas que esses leitos salvaram muita gente e a gente sabe que tem muita gente grata a todos, a gente sabe. É um alívio sem tamanho. Assim, é difícil expressar em palavras o sentimento, mas eu vejo que a sensação que dá é que a gente conseguiu formar um time. Digo a gente, humanidade. Formar um time realmente com as pessoas, com cada um com sua virtude, sua expertise, para que pudesse chegar no ponto que a gente chegou. Eu acho que se a gente não tivesse se unido como uniu, a gente não estava dessa forma. A gente ia ter muito mais perdas, de tantas que foram, né? E por um vírus que desafiou a gente de todas as formas. Então, para mim, assim, é uma alegria, né, sem tamanho. Eu falo que o sentimento mais que eu tenho é gratidão, realmente, porque eu acho que todas as vezes que a gente passa algum desafio na vida, isso eu generalizo, não só da Covid, a gente costuma ver sempre o lado ruim. É um costume que a gente tem, a gente esquece a parte boa. E a Covid trouxe coisas boas para nós, bons aprendizados, que a gente não pode esquecer. A gente tem que aprender e passar adiante esses aprendizados, como tudo que a gente passa na vida. Então eu acho que gratidão pelos momentos difíceis é algo que a gente precisa alimentar. Doutora, eu queria agradecer a senhora com um gesto que ficou tão em falta, a gente sentiu tanta falta durante a pandemia. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço.